Saudações! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo do curso de vendas. No vídeo anterior, na introdução, nós falamos sobre o comportamento de compra ou os comportamentos de compra de um consumidor. Falamos também que a venda é semelhante a um processo, a uma dança, no qual o vendedor é o cavalheiro que vai conduzir o comprador, a compradora, o cliente em perspectiva nessa dança. Então, se existe um processo de compra, vamos tratar de desenvolver o processo de venda a fim que os dois possam se casar. O processo de vendas vai ter várias etapas. Especificamente, eu vou adiantar um pouco por questão didática e falar já da terceira etapa. Então, no vídeo de hoje, vamos falar de identificação das necessidades do cliente, consumidor em perspectiva. Vamos lá. Para identificar a necessidade, você usa várias formas, desde perguntas abertas e perguntas fechadas, como, por exemplo, como é o produto que o senhor, que a senhora deseja comprar? Há perguntas fechadas, tipo, é um carro sedã ou é um carro hatch que o senhor procura? Até outras formas que são extremamente válidas e que às vezes passa despercebido, que o vendedor faz isso de forma automática e muitas vezes até deseja pular essa etapa. E isso vai fragilizar o processo de vendas. Por exemplo, no caso do vendedor de atacadista, distribuidor especialmente, vendedores de refrigerante, cerveja, eles têm ou deveriam ter uma rotina básica na qual eles vão verificar os estoques dos clientes. Isso funciona como uma identificação da necessidade. Por isso que essas etapas não devem ser puladas. E vocês vão entender, porque ele há um reflexo dele na mente do consumidor, na mente do comprador. Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, a um consumidor, vamos imaginar a venda de um carro. Como é o carro que o senhor deseja comprar? Vamos imaginar que eu trabalho numa loja multimarcas, que eu tenha todas as possibilidades de marcas e modelos. Então, quando eu faço essa pergunta, o que é que eu vou receber? O que é que ocorre nesse momento? Muitos dirão, Paulo, eu fico sabendo as necessidades do cliente. Ele vai me relatar as necessidades, eu saberia as necessidades. Perfeito. Certíssima resposta, mas ela só corresponde a 50% do todo que ocorre nesse fenômeno. Quando você pergunta, o consumidor, a mente dele, e é aí onde se dá a batalha da venda, na mente do cliente, não é no talão de pedido, não é na mesa, não é na sala do gerente, é na mente. Na hora que você pergunta como é o carro que você deseja comprar, obrigatoriamente a mente do consumidor começa a trabalhar e ele começa a ver quais as necessidades dele. E há um fenômeno, ele já entrega aí, entre aspas, o coração dele de bandeja, porque ele já coloca numa hierarquia, e isso é muito importante para a gente ver algumas estratégias que vamos usar de vendas, uma hierarquia do que é mais importante para o que é menos importante. Então, quando eu falo, senhor, como é o carro que o senhor gostaria de comprar? Ele vai dizer, eu gostaria de um carro potente, com boa estabilidade, que seja econômico. Ok, vamos supor que ele parou aí. Qual que vocês acham que é a principal característica que ele quer? Ele quer um carro, a primeira coisa que ele disse, potente. Gosto de correr. Ele está querendo um carro esportivo.
Você pode emendar uma pergunta fechada. O senhor imagina investir na faixa de quanto? Imaginando que eu trabalho numa loja multimarcas, eu posso ter um carro de milhões, até um carro usado de 60 mil reais, um carro esportivo. E aí eu fiz uma pergunta fechada para poder restringir. Então eu faço uma combinação de perguntas abertas e fechadas, para identificar a necessidade do cliente e para que ele possa visualizar as necessidades dele e me oferecer essas necessidades já numa hierarquia, do mais importante para o menos importante. E daí eu vou montar uma estratégia. Vou dar alguns outros exemplos. Eu falei no caso do vendedor, de um distribuidor, que ele precisa contar o estoque. Quando você conta o estoque, que você for negociar, você vai levar informação, olha, o senhor tinha 10 caixas do produto X na semana passada, eu lhe vendi mais 15, então ele automaticamente está focando com a necessidade de giro. Ele tinha 10, vendeu mais 15, 25, e hoje o senhor só tem 5. Eu ofereci a ele o estoque que ele tinha. Então aí ele vai saber que é um giro de 20. Eu estou falando disso, de um exemplo do pequeno varejo. Obviamente você vai trabalhar uma loja que é informatizada e que o comprador já vai ter isso sem dificuldade no computador, tocou ali, vai ter as informações. E muitas vezes também o vendedor ele não tem nem acesso a contar o estoque. Mas o que eu quero exemplificar é, se você conhece o negócio do seu cliente, você vai lá, busca essa informação, passa para ele, ele automaticamente visualiza. Eu vou exemplificar também com um caso que era rotineiro para mim, quando eu atuava como consultor. Sempre que alguma empresa me chamava para ou um treinamento ou mesmo uma consultoria, normalmente me perguntava qual o preço de um treinamento X. E eu procurava saber quantas pessoas, e eu sempre dizia assim, olha, para fazer um treinamento sob dimensão, adequado para a sua equipe, de acordo com as necessidades de vocês, eu preciso efetuar um diagnóstico de como vocês trabalham. Não cobrava por esse diagnóstico, só que esse diagnóstico não tem custo, porque ele funcionava o quê? De subsídios para eu poder fazer a minha oferta. Na maioria das vezes, quando eu ia fazia o diagnóstico, que eu retornava, a única obrigação que o empresário tinha era de, ao final do diagnóstico, se agendar uma reunião, eu e as pessoas que decidem sobre treinamento e consultoria na empresa, no caso, os diretores, ou os gerentes, dependendo do porte da empresa. Era a única obrigação deles, não tinha nenhum custo financeiro envolvido. Quando eu fazia esse diagnóstico, normalmente eu identificava muito mais do que eles esperavam solucionar com o treinamento. Eu começava a identificar outros problemas, tipo problemas de equipes mal estruturadas, subdimensionadas. Então, muitas vezes o gerente, o empresário está na cabeça, não, se eu melhorar as pessoas, o desempenho das pessoas, eu vou melhorar o resultado da empresa. E todo mundo diz, tem que investir em treinamento. Então, isso eu posso garantir que é uma miopia. Não está de todo errado, só que você não está vendo o todo com clareza. Uma empresa tem vários pilares, pessoas é um dos pilares, importantíssimo. Mas não adianta uma pessoa super motivada, super treinada, se a equipe estiver subdimensionada. Ele não vai conseguir dar o atendimento adequado. Então, o que acontecia? Quando eu fazia o diagnóstico, eu ficava consciente das necessidades dos clientes, dos problemas dos clientes. E na reunião eu tornava eles também conscientes dessas necessidades, eu passava a eles os problemas que eles tinham.
Então, muito normalmente, eles imaginavam que comprar um curso de um dia que custava 4, 5, 6 mil reais, um curso de um dia, e acabava fechando uma consultoria de 50, 60, 100 mil reais, que durava alguns meses. Por quê? Não era só o problema de treinamento. Existia falhas no processo, falhas na estrutura, na dimensão da equipe, e que precisava ser corrigido. Então, objetivo. Quando você identifica a necessidade do seu cliente, seu cliente você passa a ter consciência da necessidade e seu cliente também passa a saber o que ele precisa. E ele coloca isso numa hierarquia para você. E aí você está pronto para o passo seguinte, ok? Então, nesse vídeo é isso, identificação de necessidade. Obrigado a todos pela atenção. Se você gostou, dá um like. Se conhece alguém que possa se beneficiar desse assunto, compartilha com essa pessoa, ajuda esse colega aí no desenvolvimento profissional. Um grande abraço a todos e boa sorte.